São Mateus Evangelista, rogai por nós. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então, dando continuidade aqui ao nosso estudo do Evangelho de São Mateus, estamos no capítulo 6, que é um dos 3 capítulos em que está descrito o Sermão da Montanha. E vamos retomar hoje a partir do versículo 31, tá bom? Nós vamos, então, esperamos, na noite de hoje, concluir o capítulo 6 e iniciar o capítulo 7. Então vamos, quem estiver acompanhando com a Sagrada Escritura em mãos, então pode estar abrindo a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículos 31 e 33, são os 2 primeiros versículos que vamos meditar nesta noite. Então, nosso Senhor diz: não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Bom, aqui, gente, gostaria de começar chamando um pouquinho a atenção quando o Nosso Senhor fala, que nós não devemos estar preocupados, com o que comeremos, com o que vestiremos, enfim. São os pagãos que pensam assim. Então, o Senhor aqui ele enfatiza que existe um modo de viver do cristão e do não cristão. Então, o Nosso Senhor aqui faz esse contraponto, vamos dizer assim, esta comparação. Então, existe uma diferença. Eu chamo rapidamente a atenção para isso, porque nós, cristãos que vivemos nesses dias, neste mundo, nesta sociedade, é necessário que nós nos façamos esta pergunta, será que estamos vivendo como os pagãos? Em que medida a nossa vida se difere dos pagãos? Benção, mãe. Então aqui Nosso Senhor já nos chama essa atenção no início. Então, São João Crisóstomo vai comentar o seguinte, que Nosso Senhor não disse: Deus sabe das nossas necessidades, mas vosso Pai, para inspirar-lhes nos discípulos, e para inspirar em nós, mais confiança. Pois, se Deus é Pai, não poderá desprezar seus filhos. Isto nem mesmo os homens pecadores, nós, que somos pais, poderíamos suportar. Imagine um pai que despreza seu filho a ponto de não cuidar nem das suas necessidades mais básicas. Então, este pai humano já seria digno de desprezo. Imagine se Deus fosse assim. Então, Jesus já coloca aqui: vosso Pai sabe, ou seja, nos aproxima. Então, faz-nos olhar como a Deus com mais confiança. Que pai é que desampara um filho? Que pai que desampara, verdadeiramente falando, que pai verdadeiramente deixa de dar um pão, uma bolacha, alguma coisa que o filho pede, na verdade? Imagina Deus. Se nem nossos pais aqui na terra nos desamparam, imagine Deus, que é o dono de todas as coisas, é o Senhor de tudo. Diz com efeito que tendes necessidades destas coisas, do comer, do vestir, etc.
para que lanceis para mais longe vossa preocupação, porque são necessárias. Pois que tipo de pai suporta não dar aos filhos as coisas necessárias? Então, o nosso Senhor diz, né, que, olha, não se preocupe, isso é necessário para a vida de vocês. Não é? Então, vosso Pai sabe aquilo que lhes é necessário. Então, Ele não vai deixar de faltar, né, o que de fato nós necessitamos. Portanto, aquele que se crê governado pelo juízo de Deus, confie seu alimento à mão de Deus e que medite sobre o bem e o mal. Então vejam, né, aqui, nesse ponto aqui, já é um comentário não mais de São João Crisóstomo, né, mas de algum autor que nós não sabemos ao certo quem que né, proferiu esse comentário. Tá? Mas veja, porque de fato aqui há uma questão também importante, né? Se nós estamos preocupados, né, se a nossa mente, a nossa vida, né, ela está voltada à preocupação com essas coisas necessárias, né, com o alimento, com a vestimenta, então o que acontece, gente? Nós não vamos estar preocupados com as coisas espirituais. Ou nós estamos com a nossa atenção voltada para as coisas necessárias, as coisas materiais, ou nós estamos preocupados, né, com as coisas de ordem espiritual. Então aqui quando o Senhor fala, não se preocupeis com isso que é o necessário, mas confie em Deus, é para quê? Para que o nosso coração esteja livre das preocupações. A nossa mente não esteja voltada, né, unicamente para estas coisas. Mas que a gente confie em Deus, que a gente se entregue a Ele, né, as coisas que nos são necessárias, para que assim como o coração e a mente despreocupados destas coisas, nós possamos gastar a nossa energia, o nosso pensamento e o nosso ser com aquilo que de fato é o mais importante, com a nossa salvação, com aquilo que está nos afetando no nosso meio, no nosso dia a dia, aquilo que nos colocam, né, nos são proposto no nosso dia a dia, como aquilo que é um bem, aquilo que é mal, o que de fato, né, o que na nossa sociedade hoje é valorizado como um bem, será que aquilo de fato é um bem? Ou talvez não é um mal? Então nós devemos gastar as nossas energias, as nossas atenções com outras coisas, com oração, né? Então se a gente está preocupado com essas coisas, como que a gente vai conseguir de fato ter uma vida de oração? Porque por mais que a gente tente rezar, se nós estamos preocupados com essas coisas vão fazer com que a nossa mente, a nossa alma fique aqui embaixo, fique só preocupada com isso, e não se coloque, né, verdadeiramente num espírito de oração e união com Deus. Caso não se preocupe com isso, em meditar sobre o bem e o mal, né, meditar sobre, como estamos fazendo aqui, sobre a Sagrada Escritura, né, então, se nós estamos de fato, né, nesse momento meditando a palavra, então por que estamos fazendo isso? Né? Porque estamos despreocupados destas coisas, da comida e da bebida, e estamos agora preocupados em quê? Em nos alimentar com a palavra de Deus, nos alimentarmos espiritualmente. Então, porque não estamos preocupados com essas coisas, estamos fazendo outras coisas, aqui numa ordem sobrenatural, né? Meditando de fato, né, sobre a palavra. Então, diz aqui o autor, né, do comentário, que se nós não nos preocupamos, né, em aprender as coisas espirituais e meditar sobre o bem e o mal, o que vai acontecer? Nós não conseguiremos fugir daquilo que é mal e nem iremos conseguir nos apoderar do que é bom. E por isso, Nosso Senhor vai acrescentar: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
O reino de Deus aqui é o prêmio das boas obras. E sua justiça é o caminho de piedade pela qual se vai até o reino. Se pensas na natureza da glória dos santos, é necessário que ou te separes do mal por temor da pena, ou te apresses rumo ao bem pelo desejo da glória. E se pensas na justiça de Deus, a saber, o que Deus rejeita e o que Deus aceita, a própria justiça te manifesta seus caminhos, que seguem todos aqueles que o amam. Quando nos apresentamos diante do juízo de Deus, ou melhor, quando nos apresentarmos, diante do juízo de Deus, para prestarmos contas da nossa vida, Deus não vai se preocupar se nesta terra nós fomos ricos ou pobres, mas Ele vai pedir conta daquilo que de fato está ao nosso alcance. Deus vai nos perguntar se nós fizemos o bem ou se nós praticamos o mal. Então vejam, que esse comentário realmente assim eu achei magnífico. Porque no fim das contas, gente, o que vai contar é isso. Deus não vai chegar lá e perguntar, o que você teve lá na terra, né? Você teve quantos bens, quanto dinheiro que você teve, né? Você teve uma vida materialmente bacana, tal. Não. O que Deus vai nos perguntar? O que de bem nós fizemos? Que mal que nós praticamos? Agora veja, se eu não me coloco, essa pergunta, se eu não me preocupo com isso, se eu estou de fato, no meu dia a dia optando por fazer o bem, se eu não estou preocupando em primeiro lugar com o reino dos céus e a sua justiça, então as outras coisas a gente vai passar, vai ficar, Então, diante de Deus, não vai ter valor. O único valor que vai ter é evidente, aquilo que Deus nos confiou nesse mundo de bens materiais, se nós usamos isso para qual finalidade? Se usamos para o bem ou se usamos para o mal. É isso. Então vejam, naquilo que nós comentamos um pouco no nosso último estudo, se nós estamos realmente assim, com a nossa mente muito voltada para essas coisas daqui da terra, nós vamos deixar de lado as coisas espirituais. E a gente não vai ficar meditando, exatamente naquilo que são os bens espirituais. Então, aqui há um caminho, aqui há uma escolha, que ou consciente ou inconsciente nós estamos fazendo. Então, se eu estou com a minha vida voltada para as coisas desse mundo, eu fiz uma escolha. Eu vou viver esta vida em função das coisas deste mundo. E aí, como nós vimos no nosso último encontro, o que vai acontecer? Eu vou desprezar as coisas que são do outro mundo. Então, as coisas espirituais para mim não terá valor. Por quê? Porque não entrará os bens materiais, que foi aquilo que eu decidi fazer nesta vida. Viver em função dos bens materiais. Tá? Que pode ser dinheiro, prazer, fama, enfim, tudo aquilo que é desse mundo aqui. Tá? Não é só financeiro quando a gente fala dos bens materiais. Tá? É tudo realmente que tem, de alguma forma, tem algum valor, tá bom? Aqui nesta terra. Bom, depois, Nosso Senhor não disse simplesmente, vos serão dadas, mas disse, vos serão dadas em acréscimo, para que aprendamos que as coisas presentes
nada são se comparadas à magnitude das futuras. Né? Então veja, então, o bem que de fato Deus nos dá, né, é a nossa salvação. É a possibilidade, a oportunidade de nós caminharmos nesta terra, né, para a eternidade junto dele no reino dos céus, no seu reino. Então, Deus já está dando esse grande presente. E as coisas daqui, ele nos dá por acréscimo. Né? Como dissesse assim, bom, né, já que eu estou te dando mais, vou te dar menos. Né? Então vejam, aquela comparação. Poxa, se Deus é capaz, né, se Deus é um pai que me ama a tal ponto, né, que é capaz de dar o seu reino para mim, por que ele não vai dar, gente, um prato de arroz, um feijão, entende? Não vai dar roupa para eu vestir. Deus já está me dando algo tão grande, mas imagine essas coisas pequenas, né? Para Deus isso não é muita coisa, vamos dizer assim. Né? Por fim, podemos concluir que, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, o mesmo começa a manifestar-se já aqui em nosso meio, da qual a terra mesma tornar-se-á bendita, e que, portanto, não nos faltará o necessário para o nosso sustento. Porém, se não buscamos verdadeiramente a Deus e caímos no pecado, né, nos entregando às nossas paixões e às nossas preocupações, o que colheremos como fruto é a sentença que Deus deu em Gênesis 3:17. A terra será maldita por tua causa. Então vejam, né? Olha, como que Deus é perfeito. Se a gente busca, né, viver a palavra, se a gente busca verdadeiramente a santidade, né, então isso, gente, transborda de nós de tal forma que a terra também será abençoada com a nossa busca da nossa santidade. Então a comparação aqui é a seguinte, né? Se quando Adão e Eva pecaram, a terra tornou-se maldita, como está aqui em Gênesis 3:17, então qual que é a conclusão que o comentarista chegou? Bom, se nós ao contrário buscarmos a Deus, então a terra será abençoada, e uma vez que a terra será abençoada, dará seus frutos, e nós não vamos passar fome. Olha aí, né? Então por quê? Porque buscamos Deus em primeiro lugar. Então, e isso, gente, né, é algo que a gente começa a notar já de alguma forma nos nossos dias. Né? Então o homem, né, estava tão confiante em si mesmo, né, que com o seu engenho, a sua força, as indústrias, né, bastava-se a si mesmo nessas questões do dia a dia, do se alimentar, do vestir, né, que o que o homem foi fazendo, né, foi cada vez mais desprezando a Deus. Como se dissesse assim, eu não preciso mais de Deus, agora eu sou autossuficiente, então Deus fica para lá e eu fico cá. E nós estamos vendo que agora nós vamos começar a colher um pouco, né, esta escolha que o homem infelizmente fez. De se não voltar às coisas de Deus, né, deixar Deus de lado, achando que praticando o mal, né, deixando as leis de Deus para lá, né, que isso não teria mais consequências, né? Então vejam, estamos aí vendo que já tem lá que está faltando alimento. Uma sociedade que nunca teve tanta tecnologia, nunca teve tanto dinheiro, nunca teve tantos meios de produção. E tem lugares no mundo, e aqui eu não estou falando nem dos países pobres não, estou falando dos países ricos, que já estão começando a sofrer com falta de comida.
Então isso é o quê? Uma consequência do quê? Né? Fruto do quê? De uma vida com Deus ou de uma vida sem Deus? Então tem consequência, gente. Se a gente não busca o reino de Deus, não vai vir coisas boas. E como é que, né? Eu não sei, gente. Tem coisa assim que desculpa, assim, mas me custa assim entender como que tem pessoas, né, que confiam que pessoas más vão fazer coisas boas, mas no sentido das suas escolhas, né? Então, por exemplo, como é que eu posso acreditar que uma pessoa que defende o assassinato de criancinhas no ventre de suas mães possam fazer coisas boas para mim? Como é que é isso? Como é que eu vou me confiar que é uma pessoa que defende tal atrocidade? Ah, não, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa bondosa, que tem como é que pode uma coisa dessa? Eu não consigo, desculpa, eu não consigo entender. Pessoa que defende o fim da família, defende ideologia de gênero, defende que criança com 6, 7 anos já faça cirurgia para deixar de ser menino e ser menina. Agora, como é que na minha cabeça não entra, gente. Ah, não, agora eu vou dar poder para essa pessoa, porque essa pessoa sabe o que é bom para mim. É essa pessoa que vai fazer com que, né, a vida seja uma maravilha? Com essas ideias na cabeça? Então, gente, é o que nós vimos aqui. Nós precisamos meditar sobre o que é o bem e o que é mal. Que bem é isso que eu estou esperando? Né? Então fica uma pergunta, gente. Do mal, gente, não pode, por definição, vir coisa boa. Isso é muito claro. A árvore má dá frutos maus. A árvore boa dá frutos bons. E nós estamos aí, né, o mundo, né, quanto tempo já, né, só dando poder aí, gente que não presta, achando que as coisas vão, né, vai ser tudo uma maravilha. Como, gente? Uma hora as consequências vão chegar. De quê? De escolhas más. Versículo 34. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Bom, São Jerônimo. A palavra amanhã nas escrituras entende-se como o tempo futuro, como por exemplo diz Jacó, e amanhã me dará testemunho a minha justiça. Gênesis 30, 33. E na aparição de Samuel, a pitonisa diz a Saul: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Então, aqui Nosso Senhor está falando, não se vos preocupeis com amanhã, mas esse amanhã não quer dizer quarta-feira, tá? Esse amanhã quer dizer que é o futuro, né? Não vos preocupeis com o futuro. Concede, pois, que devamos andar preocupados com as coisas presentes, mas nos proíbe de pensar nas futuras. Basta-nos o pensar nas coisas presentes, as futuras incertas que são, deixemo-las a Deus. Né? Então, Jesus aqui, de certa forma, né, nos proíbe, né, nos orienta a não ficar me preocupando com coisas que a gente nem sabe
se vai acontecer, não é? Então é um futuro assim tão distante que, né, a gente não tem a mínima possibilidade de saber se vai acontecer ou não. Agora, as coisas presentes, tá? São as coisas de hoje, mas as coisas presentes são coisas que podem acontecer num momento breve, né? Ou seja, essas presentes são aquelas que nos estão próximas, são aquelas que têm a possibilidade de acontecer. Então, estas sim nós devemos nos preocupar, né? Não de uma maneira excessiva, evidentemente, mas, né, nos preocupando como aqueles que têm fé em Deus, que confiam em Deus, que sabem que todas as coisas, né, estão nas mãos de Deus. Então, estas, o Senhor não nos proíbe, o Senhor não nos censura, né? Agora, ficarmos com, né, com pensamentos de possibilidades longínquas, né, que a gente nem sabe se vai acontecer ou não, né, que não tem ali um mínimo, né, de possibilidade, não, aí não tem por que a gente ficar se preocupando com essas coisas, né? Mas de coisas mais do nosso dia a dia que estão aí presentes, né? Então o Senhor não nos proíbe. Ou de outro modo, por hoje, designam-se as coisas que são necessárias à vida presente, e quando diz amanhã se refere ao que agora é supérfluo, né? Aqui já é um outro entendimento, né? Então aqui quando, né, segundo essa interpretação, então aqui Nosso Senhor, quando designa a palavra presente, ele está nos falando das coisas necessárias. E quando ele fala das coisas futuras, ele está falando de coisas que não são necessárias, são supérfluas, né? Então, como se ele dissesse assim, né, ok, com aquilo que é necessário, né, assim, no sentido de ser importante, ok, é até possível você se preocupar, mas com coisas que não são tão necessárias, né, não tem razão nenhuma, né, de se preocupar com elas. Então, aqui nós concluímos, então, gente, esse capítulo 6, tá? E agora vamos começar o capítulo 7. Hoje nós vamos ver só o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? E aí nós já concluímos o nosso estudo de hoje. Então, versículos 1 e 2. Não julgueis e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Comentário de São Jerônimo. Mas se nos proíbe de julgar, como Paulo julga o fornicador de Corinto, está lá em 1 Coríntios capítulo 5, e Pedro acusa Ananias e Safira de falsidade, né? Então, aquela questão, né? O que realmente Nosso Senhor está falando aqui, né? Será que ele está proibindo todo e qualquer julgamento? Então, não julgar de forma nenhuma? Porque São Jerônimo se pergunta, porque se foi isso, né, como é que Paulo então julgou aquele homem lá em Corinto? Como é que São Pedro acusou Ananias? Não é? Então, São Jerônimo diz, aqui, né, Nosso Senhor está falando de alguma forma de julgamento. Tá? Então, Santo Agostinho vai comentar que forma e quando é que a gente pode e quando nós não podemos julgar. Tá? Então, não é assim, esse não julgueis não é julgueis de forma nenhuma. Tá? Então, o Santo Agostinho aqui vai dar aqui pelo menos um critério para quando a gente sabe que a gente pode ou não julgar, devemos ou não julgar. Bom, diz Santo Agostinho, penso que aqui não se diz outra coisa senão que devemos interpretar no melhor sentido aquelas coisas que não sabemos com qual intenção foram feitas. Deus nos permite julgar aquelas coisas que não podem ser feitas com boa intenção, como, por exemplo,
blasfemar. Que foi Santo Agostinho que coloca, né? Então, o estupro. Como é que, né, você vai dizer que um sujeito abusou de alguém, né? De uma mulher com boa intenção, né? Isso é impossível. Então, aqui o julgamento já está dado, né? E outras coisas parecidas, né? Então, essas coisas que, vamos dizer assim, que é impossível a pessoa fazer com boa intenção, então julgadas já estão. Tá? Então não é disso aqui que Nosso Senhor está falando. Né? Porque senão, imagina, né? Não teria como se fazer justiça de maneira nenhuma. Mas, sobre os feitos duvidosos que podem realizar-se com boa ou má intenção, temerário é fazer juízo, sobretudo para condenar. Há duas coisas em que devemos evitar o juízo temerário, quando não se sabe o que será aquilo que agora aparece como bom ou mal. Né? Então vejam, tem coisas, né, que o ato em si, como o Santo Agostinho colocou aqui, né? Então, por exemplo, alguém que está ofendendo a Deus, né? Xingando a Deus. Ninguém pode xingar a Deus com boa intenção. Ninguém pode assassinar uma pessoa com boa intenção. Quer dizer, né? Em algum momento até pode, né? Mas, digamos assim, via de regra, não. Né? Então, por exemplo, no caso assim, se é de legítima defesa, né? Então, ok. Mas, na maioria das vezes, ninguém, né? A pessoa que mata o outro, por exemplo, que queria o celular, né? Como você vai falar que isso aí é uma boa intenção, né? Então tem coisas que a intenção, o próprio ato em si já, né, já deixa claro que a intenção ali é má, né? Então, o juízo que Nossa Senhora aqui proíbe é realmente o juízo que nós não devemos fazer sobre a intenção com a qual as pessoas fazem tal ou tal coisa. Então, por exemplo, vamos supor que tem lá uma empresa, né, com vários funcionários, e nessa empresa tem um funcionário que busca, né, cumprir a sua obrigação. Então ele chega no horário, ele faz tudo aquilo que lhe é pedido, né? Então, ou seja, ele está buscando, né, cumprir com o seu dever, da forma que ele acha que tem que ser. E, no caso, da melhor forma possível. Né? Então, às vezes, o que acontece, né? Então, aí começa, né, aquele burburinho. Olha lá, você está vendo fulano, né? Você vê fulano não atrasa, fulano faz tudo direitinho, né? Com que intenção que ele está fazendo tal coisa, né? Então, aí a pessoa já quer começar a julgar a intenção que a pessoa está fazendo aquele ato. Né? Então, isso aqui Nosso Senhor nos proíbe. Nós não podemos julgar e pressupor, né, intenções com a qual a pessoa está fazendo aquilo. Principalmente quando são atos bons. Né? Então, por exemplo, né, a gente não pode assim, sei lá, tá a igreja lotada, né? Aí a gente ficava pensando assim, nossa, mas será que todo mundo que está aqui nessa igreja, será que realmente veio, né, para rezar? Não, isso aí não nos cabe. Não nos compete. O fato é que ali elas estão. Então, nós não devemos tecer juízo sobre isso. Ficar julgando se, né, principalmente quando é um ato bom. Né? Então, a pessoa está ajudando o outro, né? Está sendo caridoso. Mas com que intenção que fulano está fazendo aquilo? Não, gente, isso não nos compete. Então, isso aqui é o juízo temerário. Então, você está vendo uma ação que a pessoa está fazendo e você não sabe o real motivo, né, o que de fato está motivando, está levando a pessoa a fazer aquele ato, e aí você começa a tecer ilações, né, juízo, julgamento, né? Fulano tem interesse, né? Fulano está buscando alguma coisa, né? Que infelizmente, gente, isso, né,
nos nossos dias é algo muito complicado, porque é aquilo que vem sendo ensinado até em salas de aula, por aí, né? Então, a isso dá até um nome bonito, né? O pensamento crítico, né? Então, ninguém faz nada de bom se não tiver um interesse por trás. E aí vai colocando isso na cabeça, né, dos jovens, né? Então, tudo a pessoa tem que desconfiar. Se estão te ajudando, desconfie. Alguma coisa tem por trás, né? Então, gente, isso aqui não é, né, o que nosso Senhor nos ensina. É claro que a gente, né, tem aquele ditado, né? Quando a esmola é demais, só desconfia. É claro que a gente tem que ter uma certa prudência e tudo mais, mas em tese a gente não deve ficar julgando intenção, né? Não repreendamos aquelas coisas que não sabemos com qual intenção foram feitas, nem repreendamos de tal modo ao que faz publicamente as coisas más, de modo que desesperemos de sua saúde espiritual. Pode causar-nos inquietação o que diz o Senhor. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Se julgamos com juízo temerário, haveremos de ser julgados por Deus de modo temerário, né? Então, agora aqui, Santo Agostinho vai comentar essa outra parte, né? Então, Nosso Senhor disse que nós não devemos ficar julgando as intenções das pessoas, porque nós, assim como nós julgamos os outros, nós também seremos julgados, né? E aí Santo Agostinho diz, bom, mas se nós julgamos com juízo temerário, Deus também vai nos julgar com esse juízo, né? Ou se medirmos com medida iníqua, né, uma medida ruim, má, Deus também vai nos medir assim também, né, dessa forma má ou ruim. Então diz Santo Agostinho, creio que com o nome de medida, Nosso Senhor dá a entender o próprio juízo, mas isto se disse porque é necessário que a temeridade com que castigas o outro castigue a ti, pois muitas vezes a iniquidade não prejudica em nada o que sofre a injúria, mas necessariamente prejudica aquele que a comete, né? Então, o que Santo Agostinho está dizendo aqui, né? Não é que Deus, né, vai, quando diz aqui, né, da mesma medida com que julguei será julgado. Não é porque a gente então julga os outros, né, de uma maneira sacana, vamos dizer assim, né, é que Deus também vai nos julgar dessa forma, né? Então Santo Agostinho coloca aqui como é que é isso, né? Agora, existe o quê, né? Deus vai nos perguntar, ora, tudo o que os outros de bom faziam, você julgava que era coisa ruim. E as coisas boas que você fez, como é que eu devo julgar? Com o seu critério ou com o meu critério? Né? Então, e aqui aí Santo Agostinho conclui, né? Porque veja, quando a gente começa a ficar julgando os outros, né, dizendo, não, fulano, né, tá fazendo isso aí que é para, né, não faz coisa, reza, mas é para esconder os pecados debaixo do tapete, né? Ou não, fulano vai na igreja que é, né, assim, é para disfarçar o mau caráter. Então a gente fica fazendo esse julgamento, né? Que todo mundo faz é ruim, na verdade, né? Então vejam, né? Santo Agostinho diz, olha, isso aí você não vai prejudicar em nada o outro. Você está prejudicando a quem? Você mesmo. Porque isso em si que eu estou fazendo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa má, gente, é ruim. Isso vai fazer o que comigo?
como, lembra, né, daquilo que nós falamos? Então, de coisas más, como é que eu posso esperar coisa boa? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será dado, né? E a sua justiça. Então, daí vão vir coisas boas. Então, o que nosso Senhor está falando? Olha, será que não é melhor a gente presumir que aquilo que é de bom que as pessoas estão fazendo com boas intenções? E nos colocarmos numa condição de ajudar outra pessoa, né? Não, fulano, continue, né? Nossa, que bom que você está rezando, que bom que você está ajudando o outro, que bom que você está procurando um bom caminho, né? Do que você ficar colocando, né, minhoca na cabeça, não, porque fulano, não sei o quê, deve estar querendo disfarçar alguma coisa que aprontou. O que isso vai levar para qual caminho? Entende? É a lógica. Então, se eu estou medindo com a medida má, da má intenção, o que vai acontecer comigo? Não tem como eu ir para um caminho bom, gente, pensando mal dos outros, julgando os outros. O que vai acontecer com eu, né? Vou para onde eu estou dizendo que o outro vai, né? Então, quando eu estou julgando o outro, né, nesse sentido da intenção, né, do julgamento temerário, então, na verdade, eu estou colocando para mim mesmo aquilo que eu digo para o outro. E o outro, às vezes, né, não é nada, né, muito pelo contrário, está buscando aquilo de bom coração, né, com reta intenção. Né. Às vezes, a pessoa pode até errar, né, cometer um erro, um deslize, né, mas a intenção que ela está no seu coração é uma intenção boa. Né. Então, por exemplo, né, quem já deixou um arroz queimar? Né, deixou o arroz queimar porque quis que o arroz queimasse? Não, aconteceu. Errar, a gente erra, né? Não é sempre que a gente, por exemplo, vai dar um conselho, às vezes a gente dá um conselho, né, que não foi o melhor ali, acontece, mas a intenção não era a melhor. Então, né, como é que a gente vai ficar agora julgando, tecendo, né, as intenções, né? Então, já pensou? Vamos começar né, queimou o arroz. Não, queimou porque aquela pessoa quis que eu comesse o arroz queimado. Poxa vida, que pessoa ruim, hein? Isso vai causar o quê? Paz ou confusão dentro de casa, né? Então, são essas coisas do nosso dia a dia que a gente tem que tomar certo cuidado, né? Então, o que aconteceu, né? Buscar saber da pessoa, né? Ter um diálogo, né? Mesmo quando, né, o que aconteceu ali não foi das melhores coisas, né? O que será que a pessoa quis fazer e acabou que não deu certo, né? Então é isso, gente, por hoje, tá? Então, nós vamos encerrar por aqui, ok? E nós então damos continuidade no nosso próximo encontro, se Deus quiser.